tem almoço no eu sei, final. eu tô acompanhando a programação, escrevi um pouco antes de vir. Muito boa. Cheguei a mandar uma mensagem naquele sistema de registro de mensagem no site para mandar, mas acho que falha, né? O nosso website está em construção. Vai ficar pronto, acho que em 2 semanas. E aí, a semana passou, falei, vou lá pessoalmente conhecer e saber que tinha um almoço. Fez muito bem. Perfeito. Sinta-se em casa. Obrigado. Minha família está vindo, ainda não está aqui. Está vindo do Brasil? Eu estou em Princeton, né? Na verdade, uma hora e pouquinho, né? Gostoso o lugar. Quando a gente chegou, a gente queria morar lá na casa. É difícil achar casa. É que eu estou na universidade, né? Então tem um pouco mais de facilidade. Mas eu vivo no Brasil, né? Minha família, eu vou passar um ano aqui como pesquisador convidado, 6 meses a um ano. E aí eu falei, aí eu procurei nesse SBA e descobri que tinha Federação Americana. Não imaginava. É grande aqui. É grande. Lá em Princeton, infelizmente, não tem nada perto. Lá em Triton, nada, não tem. Não. Mas na região também não tem. Você está perto da casa do governador lá? Tem a casa do governador lá em Princeton, é bonito, é. Eu já fiz festa lá também bastante. Cheguei há 2 semanas. Sinta-se em casa. Minha filha e minha esposa vêm, né? E aí a gente quer ver se tem o hábito de Sua filha tem quantos anos? 4. Ai, que delícia. Aqui, vai ficar com ela. A gente está reestruturando a evangelização. Porque, assim, a casa tinha um movimento muito grande, né, Wilson? E na pandemia, tudo ficou mais difícil, ficou tudo online. Então, depois da pandemia, a evangelização está voltando, as crianças tornando a estruturar, né, Wilson? Já está funcionando. Mas de domingo cedo, né? Ou as crianças ainda estão voltando. Domingo. Sim, perfeito. Talvez dê pra gente... Enquanto os pais estão aqui, as crianças estão na evangelização. Eu 3 de outubro na Lapa, mas eu venho de um centro menor que chama Frei Carmelo, na Lapa de São Paulo. Que legal. E aí eu preciso trabalhar, entendeu? A gente tem... Todos nós, meu irmão, todos nós. O que você gosta de trabalhar lá no Brasil, na Casa Espírita? Eu trabalhava com leitura de evangelho e tem alguma coisa com corrente de Maria em passe, né? De cura, trabalhar nessas frentes. Mas eu não sei se aqui vocês fazem passes. A gente faz tratamento espiritual no sábado. No sábado. Tem um tratamento espiritual no sábado. No domingo são os passes regular, né? Tem meditação no sábado. Depois da meditação é isso mesmo? Você que tem o schedule completo, Luciana? É isso mesmo, né? Meditação e depois o tratamento espiritual. O site acho que não coloca isso. Ele coloca os estudos online, né? E fala dessa atividade aqui. Nosso site está em reconstrução mesmo. Bom dia. Mas Bom dia. E daí vai começar de novo o jornalzinho todo mês, dizendo das palestras que vai ter no mês, tudo certinho já de novo. Vai voltar ao normal já. Legal. Mas aí, o que eu puder me voluntariar... É sempre bom, né? Fazer os estudos espíritas, né? A gente sempre fala que o melhor passe que tem é o passe. Passe pro lado de cá e comece a trabalhar, né? Esse é o passe melhor que você pode receber na vida, né, Luciana? Exatamente. Lá a gente faz também muito voluntariado. Aqui já é mais complicado. Aqui você precisa autorização, é mais complicado. Você não pode simplesmente dar e acontece alguma coisa, você tem que ter autorização. Não sei se você acompanha os moradores de São Paulo, mas eles são itinerantes, né? E a gente leva quase 300 marmitas na rua lá. Bênção. Só que ainda a polícia não fica... Gente, a gente pode fazer um trabalho mais livre. Né? Aqui é mais complicado. Você tem que ter autorização, você tem que ter o departamento de saúde, tem que ter um monte de coisas, um monte de requisitos. E tem estados que você fizer isso, você vai preso e pega 4 anos de prisão. Você não pode fazer esse tipo de coisa. Tem os canais certos. Sim. E é bem estruturado aqui.
Então, chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz e entendimento dessa doutrina que Jesus permitiu que os Espíritos nos trouxessem, que nós possamos ter um estudo de paz. De amor, de Jesus, de evangelho. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos começar então com a leitura inicial, e para a família trabalhar junto, o Edson faz a oração inicial, né? Sérgio, você quer fazer a nossa leitura, já que você gosta tanto de fazer? Primeiro dia na casa, já estou abusando dele. Vem para cá e faz a leitura para a gente, por favor. Você não tem problema não, vai ficar gravado no YouTube, não tem problema não, né, Sérgio? Então tá bom. A leitura que você quiser, qualquer uma que você quiser. Que Jesus os abençoe. Heróis. Passam ignorados no trabalho anônimo do dia a dia, construindo a felicidade em torno dos próprios movimentos. Mães humildes que se desdobram nos labores domésticos, desenvolvendo atividades múltiplas para enriquecerem de saber e dignidade os rebentos que buscam a escola e a oficina de trabalho. Corações que alongam as mãos em concha de caridade, em serviço de socorro e caridade e carinho aos semelhantes. Trabalhadores anônimos que se afadigam nas lutas diárias para o escasso pão não falte à mesa humilde. Garis apagados que a enfermidade vence, lutando pela preservação do honrado tugúrio, onde realizam o culto sublime da família. Vivazes mocinhas que colorem a face ao impacto do pudor ferido nos modestos trabalhos, para que não mingue e desapareça o parco recurso com que atendem a mãe enferma, enxerga umilima. Jovens estudantes do currículo noturno que se esforçam, após as tarefas pesadas, para se enriquecerem de luz, a fim de avançarem na vida. Estão em todos os lugares, confundidos, porém, ignorando o próprio valor. Sobre as renúncias silenciosas, o Cristo está estabelecendo novas bases de esperança que darão início aos nobres santuários de felicidade real. Há igualmente outros heróis. Aclamados pelo mundo, recebem o respeito das multidões, assinalando com sua passagem as épocas em que viveram. Alguns mergulharam nos gabinetes de pesquisas e tudo aplicaram para salvar a humanidade com a contribuição das lutas santificantes que se empenharam, infatigáveis. Silenciosos outros, nas salas hospitalares estenderam mãos habilidosas para conquistarem vidas que a morte buscava, em intervenções cirúrgicas de alto valor. Encanecidos, outros mais sobre livros, abrem janelas para que a luz do entendimento penetre nas almas, educando, guiando, salvando. Engenheiros e sacerdotes, advogados e cientistas, estadistas e legisladores, renovadores da face da terra e mantenedores da paz social, realizando uma nova sociedade. Há ainda os heróis que voltaram dos campos de batalha, marcados por estilhaços de obuses e granadas, feridos ou inquietados, após as lutas de horror em que buscaram preservar a dignidade e a paz dos que ficaram no lar, na família. Todos, porém, necessitamos de paz, de amor, de entendimento. Homens e mulheres que as circunstâncias ergueram, uns ao pedestal da fama, outros aos postes do sacrifício,
colaboradores todos da obra do nosso Pai do céu, entre as criaturas da terra. Quando as conheças, ora e respeita-os. Quando os encontres, pensa no exemplo deles e considera-os. Quando saibas os seus nomes, ama-os embora à distância. Ajuda-os com teu carinho. Também eles amam, sorriem, choram e sofrem. Algumas, almas de escol, enjauladas na carne, abrem clareiras para os pensamentos, e os homens, outros, espíritos resolutos, endividados em resgates imperiosos, distendem as lições superiores do exemplo e do dever, mas todos obreiros da vida maior, para que a linguagem do bem não desapareça sem eco entre as aflições da terra. E, se possível, não os perturbes, ajudando-os a concluírem as tarefas em que se empenham pela própria felicidade no culto do dever. Madame Curie, depois de celebrizada, viu-se constrangida a usar de energia, expulsando do lar os importunos e os admiradores, para poder continuar a estudar e trabalhar o rádio, em cujo limiar chegara a física com seu esforço e cuja luta sucumbiu, por ela vencida, para salvar a vida de milhões. Ajuda-os também. Graças a Deus. Convidamos a todos neste momento para orar. E é com muita alegria, Jesus, que aqui estamos na nossa casa espírita, esse abrigo que nos acolhe, que nos recebe, que nos ilumina. Permita, Senhor, que os seus ceareiros do bem possam ajudar a plantar em nossos corações o seu Evangelho, as suas doces palavras, que novo entendimento, como a boa nova, assim sempre o faz, ressurge em nossa alma, ajudando-nos a ter melhores condições para tomar as boas decisões, as boas escolhas em nossas vidas. Abençoe a companheira que irá fazer esse estudo hoje. E sob sua luz e sua proteção, nós lhe pedimos, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Bom dia a todos, uma alegria estar aqui. O verão quase indo embora, o sol já está fazendo assim, né? E aí a gente vai curtindo esse dia lindo de céu azul que nós temos hoje a graça de ter, né? Muito interessante essa leitura inicial que foi aberta ao acaso e que tem tudo a ver com o que a gente se propõe a falar nessa manhã. Quando essa mensagem destaca esses heróis anônimos, né, que pelo exemplo incentivam a evolução do planeta, a gente vê que a espiritualidade sintoniza tudo para que nós possamos colher o melhor. E ainda lembra de Madame Curie, a cientista que nos trouxe o conhecimento da radiação, que fez uma transformação tão grande e tão significativa nos meios científicos, né? E que, pelo seu exemplo de vida, de dedicação, um dia nós iremos trazer a história dessa mulher, que é lindíssima, nos mostra a importância da educação na vida de todos nós. Mas hoje nós vamos falar sobre tudo isso, tendo como chamamento para essas reflexões essa frase do Cristo: deixai vir a mim os pequeninos. Vamos trazer a história como está, lá destacada por Kardec. Esse é o trecho que Kardec destaca lá no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puros o coração, e é um trecho de Marcos, está no capítulo 10, e o versículo é de 13 a 16, para a gente entender ali o contexto.
Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse e, como seus discípulos, afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Muita coisa para a gente refletir nessa passagem, né? Primeiro, esses que impediam, né, a chegada das crianças até Jesus. Nós iremos refletir sobre isso, né? E é muito interessante que quando João Evangelista vai trazer uma mensagem que Kardec colaciona nas instruções dos Espíritos, nesse mesmo capítulo, comentando essa passagem do Cristo, João nos diz que naquele momento Jesus não falava apenas para uma situação, apesar de que a fala dele era totalmente coerente para aquela situação. Mas ele falava a humanidade inteira. Jesus não veio aqui na Terra para falar somente para o grupo que o rodeavam. Ele aproveitou todos os minutos para deixar registrados seus ensinamentos para a humanidade inteira. O que é o Evangelho, senão a carta viva que Deus envia à Terra? Jesus é o próprio Evangelho. Ele não escreve, ele não funda uma seita, ele não edifica uma religião, ele vive. O exemplo dele, que é muito mais valioso que 1000 palavras, arrasta até hoje toda a humanidade, 2000 anos depois. O que é o Evangelho para Paulo? Como ele define o Evangelho lá nas suas cartas? Ele diz assim: o Evangelho é a boa nova de Deus. E qual é a boa nova de Deus? É Jesus. Não é a biografia, porque a gente confunde, né? A gente pensa que o Evangelho são aqueles textos escritos pelos evangelistas, pelas pessoas que seguiam Jesus. Aquilo é a biografia, né? Jesus é o próprio Evangelho. A vinda dele, de uma consciência perfeita, que já consegue acessar as leis divinas e já tem uma ligação direta com Deus, ele é o próprio Evangelho. Por isso ele fala: eu vos envio como cartas vivas. Nós precisamos compreender que não se trata de repetir, de mimetizar, de repetir palavras e de repetir situações. Trata-se de compreender a essência do amor do Cristo e senti-los em nosso coração, porque só quando nós pudermos fazer assim, nós iremos compreender que o Evangelho está escrito em todos nós, assim como Cristo nos mostrou que estava escrito nele mesmo. Então, Jesus falava não só das criancinhas do corpo físico, falava dessa situação também, mas, segundo João, ele fala também para todas as consciências que são ainda infantis do ponto de vista espiritual. Ele repete muitas vezes o seu evangelho: eu não vim para os sãos não precisam de médico, não precisa banhar-se quem está puro. Eu venho para aqueles que ainda não despertaram a consciência, porque aqueles que já podem, devem olhar para ele e compreender. Mas e as criancinhas espirituais? E aqueles que estão chegando ainda no planeta nas suas primeiras encarnações? Quais são os exemplos? E também falava para os pequeninos, porque sabia que os pequeninos eram o futuro e a continuação do seu evangelho. Nós, hoje, aqui na nossa análise, iremos nos ater mais a essa segunda, esse aspecto das crianças, dos jovens, de uma maneira mais concreta, né? Então, Emmanuel nos conta lá, nos fala numa mensagem lindíssima que diz, que tem o título: a criança
é o futuro, que está no livro Coletâneas do Além e recebida por Chico, ele nos diz assim, ó, sabia ele, Jesus, que durante séculos a grande questão das criaturas estaria moldada em necessidades educativas. E com muita propriedade o Cristo exclama, deixai vir a mim, e não simplesmente vinde a mim. Aí nós temos algo que precisamos refletir. Porque quando Jesus diz, deixai vir a mim, ele não está dizendo para as crianças diretamente. Ele está dizendo para aqueles que podem ser o empecilho ou a ponte para que as crianças cheguem ao Cristo. Ele poderia ter dito assim, venham crianças, venham a mim. Mas ele disse para os discípulos, para os adultos ao redor, deixai vir a mim, mostrando para nós a imensa responsabilidade que nós, que convivemos com uma criança em qualquer nível, aqueles que somos pais, aqueles que somos tios, aqueles que somos amigos, aqueles que somos educadores, aqueles que temos a responsabilidade, e todos temos em algum momento pela criança, de não sermos o empecilho, porque quantas vezes, olhando para um exemplo de um adulto, uma criança se desvia do caminho. Tantas vezes somos nós que tiramos a criança da real situação de encontro com Cristo. E nós temos a responsabilidade de não sermos empecilho, mas sermos ponte para que as crianças cheguem até o Cristo. E isso é algo que precisamos estar sempre atentos em nossa caminhada. Quando a gente olha a questão 167 de O Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta de Kardec. Qual o fim objetivado com a reencarnação? E a resposta é simples e curta. Expiação, que nós todos já compreendemos, e melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde está a justiça? Ou seja, uma das finalidades primeiras da reencarnação é o desenvolvimento progressivo, é o progresso. E onde que nós iremos encontrar o progresso? Por que nós chegamos aqui na condição de crianças? Será que isso é um erro do projeto, que a gente chega aqui, passa um longo tempo num corpo infantil, tem que reaprender a andar, a falar, a se localizar no mundo? Será que isso foi um problema do projeto divino? As crianças chegam aos nossos lares com aqueles rostinhos lindos, careca e banguela, e a gente ama com toda a nossa força. A gente passa as piores noites em claros, porque não pode dormir, porque está com cólica, e a gente está feliz no outro dia, quando a gente olha aquelas mãozinhas, e quando eles falam papai e mamãe, a gente quer derreter de tanta alegria, né? Assim, Deus é muito sábio. Ele faz isso para nos conquistar. Já imaginemos que chega lá na nossa casa, né, o caboclo e fala, pois é, pai, eu vim, agora nós vamos acertar aquela conta, não vai dar certo. E como Deus sabe que não daria certo, eles chegam com aquela carinha de anjos e a gente jura que eles são mesmo anjos. Tem alguma mãe, algum pai que duvida que o filho dele é o mais inteligente, o mais bonito, mas não tem, gente. Todos são os mais lindos do mundo, né? Assim, isso faz parte do projeto divino. Deus sabe marketing mais do que a gente pensa. Então, lá na questão 383, nós temos, olha, qual para este, né, para a criança, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado da infância, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capaz de lhe auxiliar em um adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Olha aí aqueles que não devem impedir, mas devem ser pontes. Nós, os adultos, né? Então, essa fase da infância, onde a gente vai reaprender a falar, a andar, a comer, a se posicionar, nós estamos abertos
para receber novas compreensões da vida, para aprender novamente tudo. Imagina, quando a gente chega em determinado ponto da nossa existência, a gente já tem tantas certezas, não é? E como a ignorância tem certeza de tudo, normalmente a gente ignora muita coisa, né? E quando a gente retorna aqui no corpinho infantil, a gente está aberto a aprender, a receber. E isso é uma maravilha do projeto divino, né? E o Emmanuel, né, no livro O Consolador, na questão 109, ele nos traz um texto bem interessante. Olha, o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até os 7 anos, interessante essa questão dos 7 anos, a gente vai voltar a falar nisso. O espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, né? Ou seja, essa época infantil é credora de toda vigilância por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material e atingida a maioridade, se a educação não lhe houver feito no lar. Não, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes do mundo pode renovar o pensamento e a concepção da criatura na infância pelo amor. Mas, se nós não observamos a necessidade de ajudar os nossos filhos a desenvolverem as virtudes que podem estar lhe pavimentando o caminho, aí será mais tarde pela dor, porque como que vai quebrar a casca? Interessante que eu sempre tento falar para os meus filhos, olha, gente, a humildade e a simplicidade, se bem entendida, é uma das melhores companheiras de viagem. Porque se você viaja com elas, você vai encontrar tranquilidade e alegria em todos os lugares que você parar. Mas se você viaja sem essa ajuda na mochila, vai ser difícil. Porque se você viaja na mochila com as companheiras, orgulho e vaidade, que nós temos na mochila, todos nós temos, elas não vão achar graça em lugar nenhum. Todas as noites vão ser difíceis porque nenhuma cama vai estar boa. Então, é na infância que nós podemos ajudar os filhos a encontrar esses acessórios, essas virtudes que vão nos ajudar na caminhada. Porque quando chega na maioridade, que a gente retoma o nosso patrimônio espiritual, que a reencarnação se concretiza, nós teremos mais dificuldade para acessar. Não é que é impossível, a gente aprende até o final, mas teremos bem mais dificuldades para acessar esses patrimônios. E todos nós, intuitivamente, temos aí os exemplos disso que a gente está falando, né? E olha que interessante, Emmanuel fala dos 7 anos, desse ciclo, né? Porque a nossa vida é feita em ciclo. Se nós olharmos para a natureza, tudo é ciclo. Nós temos, agora acabei de falar, né, que o summer está indo embora, aí vem o fall, depois vem o inverno, e assim vai se dando. Nós temos também na nossa idade o ciclo. A primeira infância, a segunda infância, né, a adolescência, a juventude, a vida adulta, né? Então, nós temos aí todos os ciclos. E hoje em dia há um adoecimento desse conhecimento, porque nós queremos, lá no ciclo da maturidade, viver o ciclo da juventude. Nós queremos ter os mesmos valores e as mesmas possibilidades que é o outro ciclo que pode me dar. Né? E aí nós deixamos de fruir, de aproveitar a beleza que cada ciclo nos traz. Isso é muito importante a gente saber. E empiricamente, isso também está na ciência da pedagogia, Piaget, que desenvolve e sistematiza ideias de Pestalozzi. Eu vou falar um pouco de Pestalozzi. Ele traz para a gente alguns estágios do desenvolvimento infantil. Ele não coloca um ciclo grande com 7 anos, ele divide mais. Primeiro estágio, que ele não chama de ciclo, é o sensório motor, de 0 a 2 anos. Quando a criança está ali aprendendo a
as primeiras sensações, o corpinho, né? Até onde o bracinho dela vai, ela consegue pegar aquilo que está longe com o bracinho. São essas descobertas, o movimento, o andar, o levantar, né? Controlar ali os músculos das pernas. Aí depois a gente tem de 2 a 7 anos uma fase já que temos as palavras. Quando fala carro com uma criança dessa idade, ela já tem na mente dela uma imagem, né? Fala carro, ela já associa uma imagem. E aí, essa fase pré-operacional até os 7 anos, tem também aquela fase do egocentrismo, né? Nesse primeiro ciclo, o espírito, segundo Emmanuel, está ainda processando a sua reencarnação. Ele está chegando do plano espiritual e ele ainda está trazendo muito mais ideias que ele trouxe do plano espiritual do que propriamente ele já absorveu daqui. Então, essa primeira infância ainda tem aquele lúdico, né? Você fala com a criança, uma coisa ela entende outra, né? Ela ainda está assim, ela ainda projeta, né, esse entendimento infantil e não consegue ainda abstrair daquilo que você está falando. Depois nós temos o outro grande ciclo, que é de 7 a 12 anos, segundo Piaget, que são operações mais concretas, né, a fase social, a socialização, e nós temos toda uma geração, que é a geração da pandemia, que na fase social tinha que ficar em casa de máscara. Foi uma contingência do nosso tempo. E nós estamos vendo, quem é educador aí sabe, nós estamos vendo a consequência disso. Quem é pai e mãe também. Eles não puderam socializar na fase do social. E agora você fala, mas esse menino sai de casa, não sabe conversar tete a tete, fala tudo aqui por mensagem, mas na hora que tem que falar com a pessoa não consegue. Por que será? É timidez? O que é? É essa fase aí do social que ficou dentro de casa, que é a hora de ir numa festinha, de ir para o playground, de ir no passeio lá no shopping, né? De ter as briguinhas. Isso tudo faz parte da socialização dessa idade. E esse pessoal aí na pandemia ficou realmente com mais dificuldade, principalmente em alguns países onde a pandemia foi mais aí, digamos, severa, né? E temos a fase operacional, depois dos 12 anos para frente, que já entrou aí na adolescência, quando a criança já consegue ouvir a história que o Wilson contou e se colocar no lugar. É uma fase que a criança já sente empatia, ela já consegue entender a experiência do outro, mesmo que ela não tenha vivido. Eu estou trazendo isso só para a gente entender mais ou menos essa colocação de Emmanuel, né, quando ele fala que a encarnação ainda não estava concretizada, para a gente entender como isso realmente funciona, também olhando para a pedagogia, né? E esse é Pestalozzi. Pestalozzi não é nada mais, nada menos do que um dos grandes pedagogos e que influencia toda a pedagogia moderna. Ele é um dos pais, aí, entre aspas, da pedagogia moderna, que traz pela primeira vez o afeto para a educação. Ele é o primeiro pedagogo que diz que o afeto é muito importante para a educação. E ele luta muito, a vida dele é de muita luta, não dá para falar muito sobre ele, mas é fantástica a vida dele. E ele tem várias experiências, tem muitas dificuldades financeiras, e ele consegue fazer toda uma revolução na pedagogia. E não é nada mais, nada menos do que o mestre de Allan Kardec. Allan Kardec estuda com Pestalozzi no Instituto Yverdun, na Suíça, dos 10 aos 18 anos. Allan Kardec é formado pela pedagogia do amor de Pestalozzi. Ele é um dos maiores seguidores de Pestalozzi. Ele leva para a França a pedagogia da afetividade que ele aprende com Pestalozzi. E é lindíssimo o trabalho que Allan Kardec desenvolve. Mais tarde ele casa com a Amélie e ele desenvolve um trabalho lindo ali na França de educação. E ele chega a dirigir o Instituto Yverdun no momento que o Pestalozzi não pode estar, ele chega a ser diretor do Instituto Yverdun e depois ele retorna para a França levando... Gente, será que é uma coincidência Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ser um educador?
ele era um educador, um professor, né, respeitadíssimo, e ele foi formado na pedagogia do amor. Temos que entender por quê. Porque ele estava de acordo com a fala de Jesus lá do início, pela educação, deixai vir a mim os pequeninos, porque se não educarmos o coração infantil, nós não iremos dar sequência. E é muito interessante que às vezes a gente tem um pensamento meio mágico, né? A gente pensa assim, os espíritos vão fazer. Não, esse trabalho é nosso. Eles vão nos ajudar, eles vão nos assessorar, mas esse é o trabalho nosso. Se nós desviarmos, será desviado. Por que será que os espíritos não reencarnaram e não impediram as grandes tragédias religiosas que já aconteceram na humanidade? Não foi lá e não fez parar a Inquisição, as cruzadas? Eles não fizeram isso. Por que eles vão fazer com a gente? Esse é o trabalho nosso. Se nós quisermos desviar, vai ser desviado. A consciência tem que ser nossa. Esse é um trabalho dos encarnados. Não é que vai acabar, que não vai... Claro que sempre a espiritualidade vai dar um jeito da coisa retomar o caminho, mas os erros, as cicatrizes, serão por nossa conta. O plano divino, claro, será sempre cumprido, de evolução, né? Tanto é que nós chegamos no Consolador Prometido, né? 2000 anos depois do cristianismo, estamos aqui com o Consolador Prometido na mão. E Kardec reencarnou para esse trabalho e foi perguntado, e se ele tivesse falhado? Eu já tinha outro aqui para poder vir e continuar seu trabalho. E é claro, mas os espíritos não vão se corporificar aqui para nos dizer o que é certo e o que é errado, porque já está corporificado, já está no Evangelho, já está na codificação, já estão nas mensagens. Nós já temos, como no dizer lá para o pai Abraão, nós já temos as escrituras e os profetas que sigamos, não é assim? Que pai Abraão, você se lembra dessa passagem do Evangelho, quando Lázaro está feliz lá no seio de pai Abraão, e aí, me esqueci o nome. Do rico. Do rico. E ele fala assim, deixa eu voltar lá para avisar meus filhos como que é aqui. Ele fala, não, ele já tem toda a lei e os profetas, as escrituras e os profetas que eles a sigam, né? Então, nós precisamos compreender que as mãos que trabalham são as mãos que se corporificaram para trabalhar. E isso é importante, né? E aí está uma frase de Kardec, que é pela educação, bem mais que pela instrução que se transformará a humanidade. É pela afetividade, é pelo exemplo, é pela caminhada, não pelo que a gente... Aquela história de faz o que eu... Como é que é? Faz o que eu mando e não faz o que eu faço, lembra? Que os pais falavam? Exato. Faz o que eu mando e não faço o que eu faço. Isso não é educativo. E essa geração que está aí não está mais do faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Eles vão fazer o que fazemos, né? E tem muito para se falar disso, mas a gente vai seguir, porque senão fica aqui, e até ninguém almoça, porque eu adoro. Eu trouxe para a gente pensar em uma história de educação e de amor. Ela se tornou desse moço Roberto Carlos Ramos, esse endereço está aí, e você, se quiserem assistir essa live, gente, é lindíssima a live, eu adorei, assisti 2 vezes, ele é um comunicador espetacular, e a gente não se cansa de ouvi-lo falar. E a história dele, em 2009, se tornou filme, né? O Contador de Histórias, The Story of Me, que em inglês vocês podem pesquisar e assistir. Eu não assisti o filme ainda, mas eu assisti a live e gostaria de trazer. Esse menino conta, ele é de Belo Horizonte, que ele morava em Belo Horizonte, numa favela, né? E com 6 anos de idade, ele percebe que ele vivia uma vida comum, né? Lá na favela, e ele achava que a humanidade era uma grande favela. Ele conta, aí a gente volta lá naquela história que a criança ainda não abstrai. Então, para ele, aquilo ali era tranquilo. Ele morava numa casa de 2 cômodos, telhado de zinco, ele tinha 9 irmãos, com ele 10, pai e mãe, e ele conta que era tão quentinho, que se você entrasse com um pão de queijo na sala, sem assar, quando você chegasse na cozinha, já estava assado, na época do verão. Então, eles moravam ali naquela situação, mas, de repente, ele percebeu que no domingo tinha frango, e, de repente, parou de ter.
E aí ele percebeu que o pai começou a ficar mais em casa e ele descobriu que o pai estava desempregado, e ele também não sabia o que era isso. Mas a mãe dele, que era uma lutadora, foi buscar a única ajuda que na época o pobre tinha, que não existia nenhum trabalho social governamental naquela época para as pessoas de baixa renda. E a mãe dele, o que tinha, ela foi buscar. Ela entrou numa fila, ficou lá muito tempo, e numa tal de FEBEM, ela conseguiu uma vaga para ele. E chegou e falou: meu filho, arruma suas coisinhas, porque você vai para uma escola maravilhosa. Essa escola, você vai aprender muita coisa. Você vai ficar brincando com seus coleguinhas, você vai ter aula e vai virar doutor. A moça que chama assistente social falou para mim que você só sai de lá doutor. Ele ficou feliz, pôs as coisinhas dele numa sacolinha de plástico e foi descendo o morro. Tchau, Dona Maria. Tchau, seu Antônio. Tô indo pra FEBEM. Ele falou assim que as pessoas olhavam para ele com uma cara de dó. Ele falou assim, tudo com inveja, né? Eu tô indo pra FEBEM, eles não podem ir. E mãe conseguiu minha vaga, tô indo. E foi para a FEBEM. E nós sabemos que a história não é bem assim, né? Lá ele passou por muitos problemas, muitas dificuldades. E ele era hiperativo, muito inteligente. E ele conta que um dia a professora chegou para ensinar educação física, ensinava ele a contar, e ele repetia tudo que a professora falava, né? A professora cantava 1, 2, 3, e ele ficava imitando a professora, eu adorava imitar. Aí dizer que chegou uma moça que ele fala que é uma tal de psicóloga, e quando viu ele lá mexendo com as mãos e imitando as pessoas, falou: ih, ó, primeiro caso de retardo mental. E aí já rotulou ele de várias doenças, e ele descobriu que era legal ter doença, porque quando chegou doença, e ela também deu para ele dislexia, descalculia e dislalia. E ele disse assim, esse negócio é bom, porque quando você tem doença, você passa na fila. Então ele chegava na fila e falava assim, não, deixa eu passar na frente, que minha dislalia está doendo hoje. E o pessoal deixava ele passar na frente. Aí um dia o médico falou com ele, não, para, você está arrumando doença demais. Todo dia ele ia lá, né, reclamar alguma coisa para passar na frente. Aí ele viu uma pessoa falando assim com a outra, fulana, você sabia, ciclana morreu, tadinha, tá com câncer de útero. Ele falou, é essa que eu vou ter. Chegou lá e falou com o médico, eu tô com câncer de útero. Então, assim, ele arrumava as doenças, né, para poder passar na... E ele foi fazendo esse esquema de sobrevivência. Ele conta também que 2 vezes ele tentou ser adotado e ele fugiu, porque a primeira vez ele foi colocado para fazer todo o serviço da casa, cortar grama, limpar a piscina, e ele falava assim, essa família diz que me ama, que me adotou, que eu sou filho, mas o filho deles mora lá dentro, e eu moro no quartinho dos fundos, onde eles colocam tudo que não presta, né? E ele fica lá assistindo televisão e eu fico aqui trabalhando o dia inteiro, né? E aí ele foi vendo aquela situação, fugiu dessa primeira família. E aí depois ele estava na rua, passou um senhor, falou, menina, eu tô com dó de você, vou te levar lá para casa, vou te adotar. Ele falou, nossa, um pai, né? Segunda vez, agora vai dar certo. Aí ele estava lá no quarto dele, meia-noite, chegou lá o pai com todo amor, ele fugiu a janela, pulou pela janela, e ele foi contar para os coleguinhas dele. Os coleguinhas dele falaram assim, menino, você é doido? Esse tal de amor não existe, não. Toda vez que eles vieram com essa história de amor, eles estão querendo pôr você para fazer o serviço, ou eles estão querendo fazer bobagem com você. Não vai com essa história desse tal de amor, não. E aí ele começou a fazer pequenos furtos, pequenos roubos, e foi assim que foi acontecendo, né? Até que um dia ele resolveu entrar para um grupo de umas crianças maiores e passava por um ritual de iniciação. E nesse dia, ele apanhou tanto, mas apanhou tanto, que ele queria entrar para essa gangue para ser aceito. Ele levou 78 pontos pelo corpo. E ele disse que nesse dia ele quis morrer. Então, os meninos deixaram ele perto da linha do trem, ele foi e puxou o corpo dele para a linha do trem, para que o trem passasse por cima, porque ele falou assim, meus pais não me querem, meus professores não gostam de mim. E foi fazendo aquela contabilidade negativa que quem nunca fez, né? E aí ele resolveu morrer, mas dizer que ele era tão azarado que o trem passou na outra linha e ele não morreu. E aí, nesse dia, ele foi socorrido e tal, devolveram ele para a FEBEM. E ele disse, eu não fico mais aqui nesse lugar. Né? Nesse dia que ele estava decidido a não ficar mais nesse lugar, chegou uma pesquisadora francesa
E aí ela chegou, porque ela veio da França conhecer a tal FEBEM, que o Brasil tinha feito, uma escola interna para pobre, que estava dando muito certo, e ela veio, né, como pesquisadora, conhecer ali a instituição. Quando ela chegou lá, ela estava passando e dizer que uma das professoras, você está vendo aquele menino ali? Ih, minha filha, 13 anos, usa droga, uma perdição, todo machucado, você viu? Quebrado. É um caso recuperável, você pode olhar no prontuário dele, tá batido carimbo lá, irrecuperável, não tem jeito para aquele ali, não. Aí diz que a pesquisadora falou assim, mas como assim? Como assim? Uma pessoa de 13 anos é irrecuperável? Se ele vai viver 80, como que ele é recuperável aos 13? Né? E aí ela falou, eu quero conversar com ele. Aí chegou perto dele e ele conta que ela chegou, olhou no olho dele, abaixou para ficar do tamanho dele, olhou nos olhos dele e disse assim, eu gostaria, com licença, eu posso conversar com você? Ele falou, quê? Licença? E ela falava enrolado, com o sotaque francês, né? Aí ele falou assim, ela não sabe falar não, me pedindo licença, será que ela é doida? Ele achava que ela não era normal, né? Primeiro que ela falava com ele delicadamente, pediu licença. Ele falou que era muita coisa para ele que ele não entendia. E aí ele acabou contando para ela a história da vida dele, e diz ele, quando ele terminou de contar a história da vida dele, que ela, com aquele sotaque francês que eu não vou usar fazer, virou para ele e falou assim, eu queria ir para casa, mas como que eu vou para casa? Eu vou deitar, vou pôr minha cabeça no travesseiro, eu vou fingir que eu não ouvi sua história. Eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? Como que eu vou fingir que eu não posso? E aí ela foi e falou, Roberto, você gostaria de ir para casa comigo? E ele foi e falou, já vem. Aí ele foi e falou assim, mas eu vou, porque essa mulher parece rica, eu já posso roubar algumas coisas lá e na saída eu levo um lucro. E foi com ela. Aí ele falou assim, uma semana? Eu vou ficar uma semana te entrevistando. E levou para casa. Ele foi, disse que já chegou no quarto, fechou a porta, pôs uma trava assim, né? Porque caso ela chegasse lá com amor para ele, com o outro, ele já estava com o pé na porta. E aí ele passou o tempo, ela chegou e falou, Roberto, com licença, você já tomou banho? Não, estou fedendo ainda. Ah, não, eu só queria te convidar para fazer um lanche na mesa comigo. Ele falou, na mesa? E um lanche dentro de casa? Vou lá, abriu a porta e foi. Ele falou que na mesa tinha lanche mesmo. Pão, carne, manteiga, açúcar, aquele tanto de coisa que ele nunca tinha visto na vida dele, que ele sentou e comeu, terminou de comer, deu aquele arroto, como fazia na instituição, né? Que ele achava que esse que era o agradecimento da comida. E ela foi com um jeitinho, tratando ele muito bem, roupa limpa, e que ele foi assim, essa mulher é muito boa para mim, tá bom, e se eu for embora, eu vou roubar o videocassete, a televisão, e foi enumerando as coisas. Aí no terceiro dia ele já ia roubar menos, aí ele ia ficar uma semana, já estava na terceira semana. Na terceira semana ele falou assim, tudo bem, se no final do mês ela me mandar embora, eu vou roubar só o videocassete. E aí diz ele que terminou o mês, ele falou assim, ele não queria mais roubar nada dela e estava ajudando, que ele olhava e falava assim, eu vou, a faxineira estava lá e ele ficava vigiando, se a faxineira não estava mexendo em nada, ele já estava protegendo o patrimônio dela. Resultado, ele foi ficando, né, e no final de um ano, ela exigia que ele olhasse nos olhos, e ele não sabia fazer, porque na instituição ensinaram ele a ficar de cabeça baixa, né? Então ele não tinha o hábito de olhar nos olhos, então ela punha um livro na cabeça dele, fazia ele andar, né? Ensinou ele a andar. E ele com 6 meses morando com ela, já falava francês, ele escrevia, ele era analfabeto até então. Então, ele já estava, assim, num outro patamar, né? No final de um ano, ela falou com ele, Roberto, eu estou com um problema, meu visto brasileiro venceu, e talvez, se eu não conseguir renovar, eu tenho uma audiência com o cônsul para ver se ele consegue me ajudar. Se não renovar, talvez eu tenha que ir para a França. Aí ele falou, sabia. Bom demais, porque quem não foi amado na infância não se acha no direito de ser amado. E ele falou, sabia. Ficou aí um ano me ensinando a olhar para frente, olhar para cima, falar francês. Mas tudo bem, ela vai embora, eu vou saltar, mas agora eu vou saltar em francês. Porque pelo menos vai ser muito chique, todo mundo vai querer ser assaltado por mim, né? Eu vou saltar em francês agora. E aí ele ficou lá, arrasado com a possibilidade, e ela foi para a audiência lá. Aí ele foi e falou assim, quer saber, essa mulher não me ama, não. Eu vou provar que ela não me ama, questão de amor não existe,
E eu vou, e ela já me manda embora mesmo, e aí eu vou embora e acabo com essa história toda. Acabo com essa ilusão, essa bobagem, achar que alguém vai me amar, né? Ele foi no quarto dela, tinha uma banheira, ele pegou uma toalha molhada, tampou o ralo, encheu a banheira, ligou as torneiras, voltou para o quarto dele. A banheira transbordou, molhou o quarto, a sala, a cozinha, já tinha água no corredor, tudo ensopado, e ele ficou lá no quarto dele esperando, né? Aí ele escutou ela abrir a porta e falou, Moju, meu Deus, que é isso, né? Tudo molhado. Aí ele escutou que ela foi lá em cima, fechou a torneira, tirou a toalha da pia. Ele falou, ela deve estar indo lá na cozinha pegar um facão, amolando um facão para me matar, que eu tenho certeza que ela vai chegar aqui e me matar, né? Porque eu molhei a casa dela toda. Aí diz ele que ela chegou e bateu na porta, Roberto, está dormindo? Aí ele, não estou dormindo, não. Aí já desarmou, né? Porque ela bateu na porta, aí ele abriu a porta e ela foi e falou, Roberto, e ele disse que ele tinha vontade de chorar, mas não conseguia chorar. Então ele tinha os olhos vermelhos e um nó na garganta, que ele ficava pensando no que ele estava perdendo, naquela única afetividade que ele tinha encontrado, né? E aí ele disse que ela chegou para ele e falou, Roberto, olha para mim. E ele falou, não estou com vontade de olhar para a cara de ninguém, não. Não, é que eu não sei conversar sem olhar nos olhos. Você poderia me olhar nos olhos? E ele disse que quando ele olha nos olhos dela, ele vê a mesma dor que ele estava sentindo. E aí, ela foi e perguntou, Roberto, por um acaso, você esqueceu a torneira ligada, meu filho? Aí ele falou, não, eu fiz por gosto. E aí, quando ele já esperava alguma reprimenda, ela se abaixou, abraçou, aquele abraço de mãe, de amor, e disse, meu filho, o que eu faço para te provar que eu te amo? Como? Me ensina. Eu não sei mais o que fazer para você entender que eu te amo. E aí choraram juntos. Ela o levou para a França, ele se tornou um pedagogo, retornou ao Brasil e adotou mais 14 meninos irrecuperáveis. E hoje em 2001, ele ganhou um prêmio internacional aqui nos Estados Unidos de um dos 10 maiores contadores de história do mundo. E ele segue aí contando essa história linda e emocionante, porque alguém resolveu amar primeiro para educar. Alguém exemplificou o amor, e o amor, ele é irresistível. Ele é irresistível. Quando a gente educa pelo amor, ele é irresistível. E por que a gente tem que trazer os pequeninos para o centro espírita? Porque nós temos um cabedal grande de respostas e de entendimento para que nós possamos começar a aproximar essas criancinhas, que vai começar no lar, é claro, mas que a gente possa ajudar os pais a mostrar esse Jesus que é amor para essas crianças. Então, é muito importante, papai e mamãe, trazer nossos pequeninos para a evangelização infantil. Né? Nós estamos aí com muita alegria de receber seus filhos, e aqui eles vão aprender sobre Jesus, vão aprender, enquanto os pais estão aqui no salão, eles vão aprendendo sobre Kardec, sobre espiritualidade, vão familiarizando, criando esse vocabulário, e isso é muito importante. Claro que isso vai começar no lar, primeiramente, mas é importante fazer parte de um grupo, é importante se sentir parte, né? Ter esse contato com outras pessoas que também estão nessa busca. Então, vir ao centro espírita, trazer as crianças para a evangelização é muito importante. E nós estamos aí necessitando que essas crianças venham. E os jovens também. Por que trazer nossos jovens para o centro espírita? Eu fui fazer uma pesquisa no site da Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial da Saúde, que o site está aí também para quem quiser dar uma olhada. E no início da página nós temos assim principais fatos, o desafio atual deles, dos jovens hoje, né? Então, lá está assim, ó, 1 em cada 6 pessoas tem entre 10 e 19 anos. Então, são jovens, são adolescentes, né? As condições de saúde mental são responsáveis por 16% da carga global de doenças e lesões em pessoas com idade de 10 a 19 anos.
Metade de todas as condições de saúde mental começa aos 14 anos de idade, mas a maioria dos casos não é detectada nem tratada. Em todo o mundo, a depressão é uma das principais causas de doença e incapacidade entre os adolescentes. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes. Gente, terceira, entre 15 e 19 anos. As consequências de não abordar as condições de saúde mental dos adolescentes se estendem à idade adulta, prejudicando a saúde física e mental e limitando futuras oportunidades. A promoção da saúde mental e a prevenção de transtornos são fundamentais para ajudar o adolescente a prosperar. É claro que nós não somos um hospital de saúde mental. Somos sim. Somos um hospital de saúde espiritual. Quando a gente se conecta a um grupo de jovens, que a gente vem para a casa espírita, que a gente começa a aprender sobre o valor do amor, quando a gente começa a entender que o Evangelho não é um livro antigo, escrito há 2000 anos, que o Evangelho é um exemplo vivo caminhando entre nós, quando a gente começa a aprender que somos imortais e que voltaremos muitas vezes, quando a gente vem ao centro espírita, nós podemos minimizar esses efeitos. O mundo geme em dores de parto, nossa transição está se fazendo e nós precisamos acolher os nossos jovens e as nossas crianças. Eles precisam do que o Espiritismo pode oferecer. O consolo e a explicação e tantas respostas. Me lembro quando eu ainda jovem buscava essas respostas e quando encontrei o Livro dos Espíritos, meu Deus, como aquilo acalmou meu coração. Eu fiz as pazes com Deus porque eu brigava com ele todo dia. Eu briguei até menos com ele, que de vez em quando a gente ainda tem uns DRs. Mas aí o Espiritismo vai nos ensinando a trilhar esse caminho de busca da espiritualidade, né? E nós precisamos dos nossos jovens também. Eles precisam de nós e nós precisamos dele. O movimento espírita hoje, ele é um movimento espírita que, quando a gente olha, a faixa etária já está bem alta. Nós precisamos de novas lideranças, precisamos formar novos trabalhadores, precisamos dos nossos jovens, precisamos oportunizar a eles lugar de fala no centro espírita, precisamos oportunizar a eles condição de estar aqui, ser mais atraentes, falar dos assuntos que eles querem falar, né? Conversar com eles da importância da sexualidade, do sexo, que eles querem falar sobre isso, conversar com eles sobre trabalho, sobre carreira, conversar com eles assuntos que eles também querem saber à luz do Espiritismo e à luz do Evangelho do Cristo. Isso é muito importante. Nós precisamos deles e eles precisam do Espiritismo, né? Então, por isso é importante nós fazermos o convite. Vamos ter aqui na casa o Departamento de Evangelização, justamente com a diretoria, está estudando para a gente fazer um seminário de formação de novos trabalhadores espíritas. E todos estão convidados. Quem sentir no coração essa chama, essa vontade de fazer esse trabalho, nos procure, vai ser noticiado aqui, o Wilson vai falar, e aí quem quiser participar conosco, precisa estudar? Precisa sim, precisa entender, claro, nós vamos, viram o que Emmanuel falou no início, que é um dos mais sérios estágios do nosso processo evolutivo, nós temos que nos capacitar para atendê-los, mas é com tanta alegria que isso se faz, né? Então, nós precisamos disso. E para finalizar, eu trouxe aqui, gente, uma mensagem que eu acho lindíssima, de Amélia Rodrigues, e que eu vou pedir a permissão de vocês para ler a mensagem. Não vou só contar, eu vou ler como a Amélia Rodrigues, que é uma poetisa linda, nos trouxe. Ela nos diz assim: quando na Assembleia dos Eleitos se cogitava de perpetuar a mensagem de Jesus renascida no Espiritismo, junto aos homens, emoção e ansiedade tomaram os corações angélicos.
sábios da erraticidade no mundo espiritual, né? Opinaram pela divulgação do livro imortal. Místicos, acostumados aos longos testemunhos de solidão e da renúncia, sugeriram a caridade para atender à aflição dos milênios. Santos, enrijados pelo trabalho da abnegação e aureolados pelas virtudes, apresentavam a disseminação da oração como ponte de ligação com os altos comandos da vida. Cientistas, aclimatados às longas pesquisas e às árduas labutas laboratoriais, apontaram a necessidade de difusão do fenômeno mediúnico em linha de segurança. Os heróis da fé opinaram pela fomentação de lutas infatigáveis em que se testasse as resoluções dos crentes, como valiosos meios para as refregas contra as trevas. Era necessário, afirmavam todos, manter aceso o ideal espírita cristão nas horas que se desenhavam rude para o porvir. E as horas que se desenhavam rude estão aí. Constatada, entretanto, a impossibilidade de reencarnação em massa dos numerosos ceareiros do reino, as sugestões exigiam ponderação e estudo. Alguém que se encontrava em silêncio opinou que se consultasse aos céus em fervorosa prece a busca da inspiração divina, enquanto os corações se fundiam num só sentimento de comunhão oracional, orvalho sidéreo, em flocos prateados, caiu sob os prepostos do Senhor, abençoando-lhe as rogativas. Todavia, num desdobramento de luzes, fulgurava num coração, símbolo de amor e da maternidade, tendo ao centro o evangelho do Mestre, aberto, eu não posso chorar, num doce convite. Deixai que venham a mim os pequeninos. Narram os apontamentos espirituais que, desde então, anualmente, reencarnam-se espíritos comprometidos com o programa da evangelização espírito-cristã junto às criancinhas, a fim de disseminarem o verbo divino, perpetuando nas mentes e nos corações a revelação kardeciana sobre as bênçãos de Jesus Cristo pelos tempos afora. Amélia Rodrigues, por Chico Xavier, por Divaldo Franco, desculpa, já estou tão acostumada a falar Chico Xavier, né? Salvador, Bahia, o livro Evangelho e Educação, de Ramiro Gama. Está aí. Quantos de nós viemos nessa resolução? Quantos de nós sente o chamado no coração? Então, a evangelização espírita infantil chama vocês para esse convite divino. Deixai vir a mim os pequeninos e espero que os corações estejam bem incomodados nesse dia de hoje, para que a gente possa realmente dar continuidade a esse trabalho, que não é nosso, é um trabalho que o Cristo nos chama, não é mesmo? Muito obrigada pela atenção e que Jesus nos abençoe a todos. Alguém que tem algum comentário? Gente, eu esqueci dessa forma que essa... Tira meu trabalho aí. Essa parte é do Wilson. Não. Alguém quer comentar, trazer alguma questão? Viu? Duas coisas. Duas coisas. A primeira, porque meu filho é o mais lindo, aí a gente lembra da história da coruja. Daí já me tira na minha cabeça, né? Verdade. Qual a história da coruja? Qual é a história da coruja? Eu quero ouvir a história da coruja. Conta a história da coruja, Alice. Eu não. Conta, Alice. Agora vai ter que contar. O lobo estava entrando na floresta, ele ia caçar para alimentar. Aí ele encontrou com a coruja logo na entrada. Aí a coruja falou: seu lobo, se o senhor ver os meus filhos, não coma os meus filhinhos. Ele falou: tá bom, dona coruja, mas quem são os seus filhos? Os mais lindos. Os mais queridos, por aí. Ai, obrigada, gostei. Não é?
também. Da sua palestra toda. Mas eu tenho, assim, uma grande gratidão de ter podido ter a oportunidade de, desde cedo, trazer os meus filhos para o Senhor. Porque mesmo aqueles que não ficaram, eles tiveram a oportunidade de ter tido a semente, né? E hoje eu vejo, assim, o mais velho me fala, sabe? Ele fala assim que, graças a Deus, ele teve essa semente. Mas, e a gente está aí, né? Vê o Samuel, que desde a barriga, da sementinha dentro. Então, é muita gratidão. Porque, né, ver os nossos filhos crescerem dentro da palavra de Deus, de Jesus, nesse ambiente. E nunca se perde. Eles podem não estar aqui, mas onde eles estão, a evangelização está com eles. Obrigada, Alice, muito lindo. Você também levantou a mão? Só para compartilhar que é muito inspiradora a mensagem. Eu, por acaso, estava fazendo uma terapia multidimensional. Eu tenho uma filha de 4 anos, né? E aí a espiritualidade comunicou para mim que o meu papel era abrir os horizontes da minha filha, né? No sentido de mostrar ao mundo e preparar ela para a vida, né? Que eu acho que tem tudo a ver com o que você falou e me tocou muito. Graças a Deus. Ai, que legal, muito bonito, lindo. Aí, chegaram os nossos jovens e as nossas crianças. Olha se não fica muito mais bonito o salão, gente. O Wilson, obrigada. Luciana, palestrante não pode chorar, não, senão todo mundo chora. Pois é, eu choro. Aí vai um efeito dominó, Culpa né? da Alice, que ela começou a ser atrás. Culpa da Alice. Aí, Geraldo, toma conta aí. Eu não sou a palestrante, eu posso. É verdade, né? Bom, muito bom, né, gente? Esse tema das crianças é importante. A coisa que eu ia comentar era da semente. A semente plantada é porque Jesus, por isso Jesus, creio, que trouxe a parábola do semeador, né? É a semente. Pode demorar o que for, um dia vai germinar, né? Vai vir uma situação qualquer da vida que vai trazer o ensinamento que foi dado há muito tempo atrás, né? Para saber que tem essa esperança, que tem Jesus ali olhando por nós todos, né? Eu queria agradecer a todos. Ontem foi o churrasco, né, Soninha? Como foi o churrasco, Soninha? Fala pra gente. Marília também. Sucesso geral? Tudo ótimo. Muito bom, divertiram. E nós agradecemos a colaboração de todos, aqueles que foram, aqueles que não foram, não puderam ir por algum motivo, que doaram, que fizeram doação do seu tempo de trabalho para ajudar a melhoria da casa, para ajudar que nós continuemos com esse lugar maravilhoso que a espiritualidade nos prepara com tanto amor, com tanto carinho, para nos receber aqui, para aprender sobre o Evangelho, para conversar sobre o Evangelho, para trocar experiências. Então, eu agradeço a todos os trabalhadores, todos aqueles que participaram, de alguma maneira ou outra, né, desse churrasco, dessa confraternização, né, dessa festa. Nós gostamos de festa, né, Aninha? Então, eu agradeço a todos, de coração, e sintamos-nos felizes por nós podermos participar, de nós podermos estar nessa casa, sentados hoje, nesse domingo. Que dia bonito hoje, hein? E nós estamos aqui dentro. Por qual razão, né? Por amor, por querer aprender, por necessidade espiritual de estarmos aqui reunidos, escutando essa palestra maravilhosa. Eu tenho que falar, palestra maravilhosa que a Luciana nos trouxe aqui hoje, falando sobre os jovens, a importância que é, não, mesmo nós, né, eu sou pai também, eu trouxe o Lucas desde pequeno aqui, porque essa mensagem, essa semente, é a coisa mais importante que nós podemos dar para nossos filhos, mas nós que não temos filhos, conhecemos, temos sobrinhos, temos alguém jovem na família, se nós possamos falar e doar um pouquinho disso, então aqui vai o meu convite para vocês. A casa oferece muitos estudos,
em espanhol, em inglês, em português. Daqui a pouco a gente vai ter em japonês também. Coreano vai ter também. Daqui a pouco a gente chega lá, não tem problema não. Mas eu queria falar, escolhe um estudo. Se vocês não fazem nenhum, juntamente com o Evangelho do Lar, que é sempre recomendado para nós trazermos a harmonia para o nosso lar. O Evangelho do Lar é muito importante. Se alguém não faz, a casa oferece esse trabalho, nós explicamos como fazer, aonde chegar, com os livros e tudo mais. Não é um ritual. Não é um ritual, é um momento que você pega 30 minutos na sua casa, 30 minutos por semana, hein? Quantas horas nós temos? O Frank é bom de conta. Quantas horas nós temos na semana, Frank? Então, muitas, né? É meia horinha que você escolhe em qualquer dia da semana para você sentar com a sua família. Se a sua família não quiser, faz sozinho. Daqui a pouco eles vão chegando. Fica curioso. A curiosidade mata. Então, eles vão chegar. Faça isso e escolha um estudo da casa. Nós temos na quinta-feira o livro Ave Cristo, que é uma choradeira só nesse estudo. Meu Deus do céu. Quem quer chorar pode vir, na quinta-feira às 8. Na quinta-feira às 8 da noite. Nós temos estudos no sábado, né? Com o Cibele, nós temos com a Terezinha, estudo maravilhoso. Eu participei 1 ou 2 vezes com a Terezinha, Leon Diniz. Pode falar, pode falar. Na segunda-feira nós temos, na quarta também? Para iniciante? Então, para mim. Todos nós estamos convidados na quarta-feira para o iniciante. Também tem um estudo evangélico. Mas eu ia chegar lá ainda, vocês não me deixam chegar. É hybrid, né? Online, no domingo, com o Nuno, né, Nuno? Isso, então. Que horas? 9h30? Ou 9h30? É só pegar o link. O dia da quinta-feira é online só, tá? No sábado também com a Cibele é online, com a Terezinha é presencial. Na quarta é online também. Nos dois, né? Então. Então, em inglês tem um estudo de mediunidade ou não? Mediunidade. Então, nós temos opções, muitas opções, só separar. Essa daí eu vou pegar agora. Esse daí é o que a Luciana falou, que vai ter um seminário, né? Esse seminário é o seminário do passe, né? Que a gente vem aqui para tomar o passe. E eu convido, passa para cá e seja um trabalhador também, né? Pegar uma atividade, qualquer coisa, ajuda. Vai ser aprendiz na livraria com o André. Né, André? Tá aí quietinho aí atrás. Então todos estão convidados para isso, tá? É uma coisa de amor, é uma coisa para nós mesmos, para o nosso crescimento espiritual, de estarmos envolvidos. Às vezes eu também não quero vir aqui, não dá preguiça danada, né? Faltando 1 hora já começa assim aquela, ai meu Deus, né? Mas nós temos que nos esforçar. E para o estudo também, online ou presencial, também dá essa preguicinha, mas a gente tem que se esforçar. São opções que nós temos, inúmeras. Eu não posso esquecer do espanhol da Lucy no sábado também. Lucy em espanhol. Para quem quer aprender espanhol, olha só a bênção que é. É verdade, ajuda. Ajuda a aprender outra língua com o Peter em inglês, né? Em inglês com o Peter. Ajuda, nós podemos aprender, porque o nosso ouvido sendo educado em outra língua é o maior aprendizado que nós possamos ter. Maravilhoso, Alice. Como você não falou, esperei você falar, tem a meditação no sábado também, viu, gente? Essa eu esqueci mesmo, viu? Muito bom. Meditação no sábado. A meditação. É que eu dormi. Chegou na meditação, eu dormi. Não, a meditação é bom mesmo, viu? A meditação é muito boa. Ela é uma pergunta bastante pertinente com relação a como acessar esses estudos. Tem o Instagram, tem o Facebook, como é que acessa para ter
conseguir, né? É isso. O nosso website está aberto, ainda dá para acessar pelo website, é Loving Light, NJ, eu tenho que ver aqui, .org. É. Na livraria tem? Na livraria também tem. Tem. Também tem. Mas é melhor eletrônico, é só apertar. Depois alguém pode te passar todos os... Pega com o André ali. O Peter está preparando um folder, né, Peter? Com todos os estudos. You prepared one folder. You can? Yeah, Wilson. Wilson. Garage sale September 2nd. É. 17, né? Ok. Setembro 17, Garage Cell. Frank, você pode falar com o André, ó, ou o André ali. O André te passa todos os estudos da casa. Na livraria. Está preparando um folder também para mandar. A gente mandava esses avisos todo mês, né? O jornalzinho, né? Não, ele está preparando tipo uma brochura. Com tudo que tem no centro. É muito, muito bom. É. Ok, então, setembro 17, Garage Cell. No almoço está todo mundo esperando. Eu estou enrolando para todo mundo ficar com fome. Não, é surpresa. Para ir na cozinha e ver. Se eu falar aqui, a pessoa fala, não gosto disso, não vou. Então, ó, tem tudo. Não, tem tudo. E, ó, não engorda. De jeito nenhum. Pode comer à vontade. A Garage Cell é 17, setembro 17, não é setembro 10. Foi transferido. Não, setembro 17. A gente precisa de ajuda. Colaboradores. De ajuda. Quem puder ajudar, que me procure, por favor. Então, quem puder ajudar a Silma para a Garage Cell vai ser setembro 17. Fala com ela, procura a Silma. Não precisa de carro, né, Silma? Precisa de gente com os braços. Não precisa de carro, não? Precisa de braço. De braço e abraço, né? Tá bom, então. Alguém mais tem algum comentário, alguma coisinha? Não, tá tudo certo. Já podemos correr todo mundo para a cozinha. Depois do passe. Depois do passe. Nuno, você pode ligar a nossa musiquinha lá, por favor? Então, nós já terminamos nossos trabalhos. Por agora, né? For now. You sure don't forget anything? Well, there's a bake sale in September. Oh, a festa do bolo eu gosto, viu, gente? Oh, essa é boa. A festa do bolo eu acho que é melhor do que a do livro. A do livro é boa também, né? Mas a do bolo é o Cake Fair, né? Yeah? Nossa Senhora, tem coisa aí que a gente come, né, Silma? E come. Estou esperando só o Nuno ligar a nossa musiquinha ali. Não tem problema, não. Hoje vai sem musiquinha, daqui a pouco eu vou lá. Do outro lado ali, Nuno. Bom, vamos seguir então. Agora nós vamos para o nosso passe. Peço a caridade de todos que ainda ficamos em silêncio, apaciguando o coração. Geraldo, você pode fazer a nossa oração hoje? Por favor, em nome de Jesus, e que possamos voltar aos nossos lares depois do almoço, claro. Em muita paz, levando essa paz para os nossos lares. Obrigado, Senhor, por mais esse domingo, mais essa grande oportunidade, por essas palavras que possam cair como bálsamos
em nossos corações, que possamos ter a pertinência, a sabedoria de seguirmos nesse caminho de luz e colocarmos em prática os ensinamentos do amor. Aos nossos amigos espirituais que sempre nos acompanham, nos auxiliam, nosso eterno agradecimento. Se conosco, Senhor, ao longo dessa semana que se inicia, ao longo de todos os dias, e que a sua paz e a sua luz esteja presente em cada lar, nesse momento turbulento que o nosso mundo atravessa. Faça-nos fortes e sempre dignos da sua bondade. Se conosco hoje sempre, que assim seja.
Now I see, I forget. I'm gonna try to go tomorrow. I go tomorrow and find unity. What size? Well, they're like some smaller. It's 8 ounces. It's 8 ounces. I don't think that was you. You got my game.
Não, mas você pode ter duas, você pode ter um router. Você pode ter dois routers. Oh my God. Deixa eu ficar aqui. Aí. Esse aqui na cor. Eu acho que é aqui em cima. É isso? Não, não é isso. Isso é Wi-Fi, tá vendo dois, ó. Marca o G, 5G, esse é o password. Então tá bom. Esse é o password, isso mesmo. Mudou. Beleza, Wilson, valeu. Que eu não uso, a minha internet é boa, então eu nem uso. A impressora ela tem que conectar. Tem que conectar para imprimir o ticket. É. Wilson, não tem como que você esqueça. Pode fazer. Pra mim cozinhar, tipo assim, vender marmita, eu preciso de licença? Precisa. Se você não quer se meter em problema, precisa. Porque se alguém ficar doente, alguma coisa assim, com o seu negócio, você vai responder criminalmente por isso. Você precisa sim. Precisa pegar a licença lá e fazer o Safe Surf. Na Tem escola, que ter. Não, não é escola, não. Você faz na internet, faz online. O Surf Safe. Depois você me manda um... Sim, mas eu não entendo muito, não. Eu fiz na casa na pandemia, não estava nem para paçoca. Mas eu tinha Surf Safe, eu tenho companhia aberta. Claro, Então eu tinha insurance. Não, eu quero começar assim em casa, sabe? Eu tava pedindo coisa de brasileiro, né? Coisa de... Eu tô trabalhando, eu não vou trabalhar tão cedo, então... Pra ajudar um pouco e entrar no meu Eu, como não conheço ninguém, eu tentei vender, ninguém quis comprar. Todo mundo me pedindo, eu falei... Vai ver que ninguém confia em mim. Eu falo assim, essas coisas que eu faço assim, mineira, mas assim, sabe? Sim, cozinha caseira. Caseira, sabe? Isso. Não, então tá. Eu puder ajudar, mas não tenho que te mandar nada. É Surf Safe. Isso daí é Surf Safe. Você vai lá online e você tem que fazer o cadastro, tudo, e depois é $300. Para você tirar a licença. Aí você tem que fazer
Tem que fazer o teste, é mais 75. Ah, por dia, poucos, né? é. Ah, não, então, não. Tem que fazer, daí você tirando, é para 5 anos. Dá licença 5 anos, mas se você for mesmo fazer assim, tem que ver se... Eu não pegaria licença nem nada, porque você vai fazer dentro da casa, né? Nem precisa. E é mais a gente conhecida. Então, se a gente conhecida, você faz. No início, né? Depois vai mais meu filho, eu pego. Então, porque é o seguinte... É porque você sabe, tem gente, às vezes, que é terrível e que denuncia, né? Se denunciarem, a única coisa que vai acontecer é você parar. Ah, porque tem gente maldosa. Chegando nisso. Mas isso daí As pessoas estão impedindo, as pessoas que conhecem, amigos. Então, mas não tem problema, não. Maria, começa assim, depois eu faço, para ficar mais seguro, Eu fiz, graças a Deus, eu já... Deixa eu... Tem pessoas que é maldosa.